eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a independência dos Estados Unidos ou Revolução das 13 Colônias. Nós iremos falar um pouco sobre essa história dos Estados Unidos no século XVIII, momento esse tão importante para pensar a história da humanidade, devido às consequências que isso dá para pensar a história mundial. A independência dos Estados Unidos vai fazer uma reconfiguração do que nós entendemos, ali tanto na Europa quanto aqui na América. Isso vai gerar consequências até os dias de hoje. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho graduação em História e iremos falar um pouco sobre a independência dos Estados Unidos. Sempre que eu dou essa aula presencial, eu gosto sempre de trazer os conceitos, trazer os fundamentos. E aí, quando a gente fala sobre revolução, o que significa a palavra revolução, Revolução, ele é um conceito que está dentro das ciências humanas, mas ela não tem um cunho moral. Ela, por si só, ela não é positiva ou negativa. E aí, quem vai julgar se é positivo ou negativo somos nós nas histórias, nós como indivíduo. Mas a ciência em si, quando se constitui a palavra revolução, ela não carrega esse sentido moralista. E aí, o que significa revolução? Revolução significa essa transformação social, política e econômica, onde uma sociedade ela vai se modificar, onde ela vai se transformar. O que era uma coisa vai se transformar em outra. E todo o processo de revolução, ele sempre acontece, muitas das vezes, através de um processo de insatisfação. Porque a gente nunca muda algo que a gente está totalmente satisfeito. Então, se as 13 colônias elas estão fazendo um processo de revolução, é porque tem alguma insatisfação, que vai culminar dentro da colônia ali, das 13 colônias, esse processo de mudança social, política e econômica. E aí, quando nós falamos sobre a independência dos Estados Unidos, que vai acontecer ali, numa data cravada, a partir de 1776, nós temos que entender o que eram as 13 colônias, o que era a América do Norte, o que eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, ela era uma colônia do quê? Da Inglaterra, ali da Grã-Bretanha. E aí, lembrando que nesse processo, onde é que nós estamos vivendo ali, o contexto do iluminismo, o contexto ali também, da entrada do capitalismo industrial ali na Inglaterra, ainda não estamos falando da segunda fase da Revolução Industrial, porque muitos locais ainda viviam sobre essa economia mercantilista, essa primeira fase do capitalismo. E aí o que nós estamos falando ali nas 13 colônias? Nós devemos pensar o quê? Que ali nas 13 colônias nós tínhamos que pensar os antecedentes. Temos que pensar que antes, lá nos Estados, lá na Inglaterra, estavam passando pelo processo de revolução anglicana, Ali naquele momento onde é que nós tínhamos a dinastia dos Stuarts, a dinastia dos Tudor, a burguesia disputando o poder e rola a cabeça para lá, para cá. E aí nesse momento que o quê, que o rei Henrique III, o Henrique VIII, desculpa, ele pensando em criar o anglicanismo, e a Igreja Católica perseguindo o anglicanismo, muitos desses anglicanos, muitos desses puritanos vão fazer esse processo de diáspora, esse processo onde é que vão imigrar para as 13 colônias, para os Estados Unidos, depois vai conhecer esse nome, E aí eles vão migrar para as 13 colônias e vão povoar. Só que lembrando que o anglicanismo, o puritanismo, ele tem uma aproximação muito forte com a burguesia. E aí quando a gente desenvolve esse processo ali de Revolução Norte-Americana, ali dentro das 13 colônias, tem a ver também com essa questão e esse momento também, E aí nós nunca devemos também de pensar o movimento iluminista, o movimento filosófico iluminista, que ele se propagava, como um caráter de quê, Eles se colocavam à frente a ideia da liberdade, a ideia da igualdade, a ideia também da propriedade privada, claro, nos moldes do recorte do que eles entendem para eles como liberdade. Não significa que essa liberdade ela é para todo mundo, mas o iluminismo, ali com John Locke e entre outros, o Rousseau, eles vão... A filosofia iluminista, ela vai ganhar corpo por
todas as questões, né, de vários territórios mundial, né? O movimento ele não fica só restrito ali ao seu único território, ele vai se expandindo, ele vai propagando, né, em outras regiões, e ele adentra o que nós conhecemos como as 13 colônias nesse momento, né? Isso daí já gera dentro da população, né, que vivia também aquela ideia do pacto colonial, essa concepção do que, né, desses pensamentos iluministas chegando também em locais coloniais. E aí, uma das coisas que eu gosto sempre de destacar, né, quando nós falamos de história, é falar os antecedentes. Até porque a sociedade, né, ela se modifica. A sociedade de 2025, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, não é a mesma de 1925, não é a mesma de 1825, de 1725. O que significa, né? Que a sociedade ela vai se transformando, ela vai se modificando. E essa modificação, essa transformação, ela não se perpassa de forma natural. Ela nada mais é do que, né? Do que o ser humano em movimento, o ser humano construindo e desconstruindo esse momento. E aí, quando a gente tem que estudar a história, a gente nunca entende um momento histórico, um período histórico, de forma isolada, de forma centralizada. Ele perpassa por outros antecedentes. E como nós falamos da independência dos Estados Unidos, nós estamos falando também dos movimentos anteriores que vieram para frente a culminar o que nós conhecemos como independência dos Estados Unidos. E aí os seus antecedentes, nós temos uma guerra que vai de 1756 a 1763, chamado de Guerra dos 7 Anos. Uma guerra essa tão importante, né, que vai envolver blocos dentro da Europa. Nós temos a Inglaterra, nós temos a Prússia, nós temos a Rússia, nós temos outras potências, né, que estavam se formando ali também, e elas estavam disputando. Só que essa guerra, né, ela ficou muito imediata entre a França e a Inglaterra, disputando o quê, né? Territórios comerciais, territórios marítimos. Era uma disputa muito ferrenha. Só que aí essa guerra ela vai acontecer tanto na América, na Ásia, quanto também em parte na Europa. E aí que acaba que o quê, né? Que a Inglaterra ela sobressai essa guerra, ela vence essa guerra. Lembrando que a França é uma inimiga histórica já da Inglaterra, já vem lá no período medieval, como nós falamos da Guerra dos 100 Anos. E aí a Inglaterra vence a França perde alguns territórios, algumas das suas colônias ali na América do Norte. E aí dentro desse processo a gente temos que extrair desse momento, desse período histórico, uma coisa muito importante. Guerra gera gasto. Toda guerra ela gera muito gasto. Se a gente for pensar, né, dando um salto na história, e formos pensarmos na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Mundial, quando ela acaba, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Europa está totalmente destruída. E aí vem os Estados Unidos o quê, né? Financiando essa reconstrução. Por quê? Porque a guerra ela gera destruição, mas ela também gera muito gasto. Ela gera para uma potência o quê, né? O investimento em exército profissional, a formação também desse contexto como um período ali, né, de maior instabilidade política, econômica, e aí ela gera gasto. E aí que a Inglaterra, observando esses gastos, esses problemas, devido ao que nós conhecemos como pacto colonial, eles vão extrair, né, da sua colônia diversos impostos, arrecadar vários impostos para o quê, né? Para se reconstruir novamente como nação. Porém, as 13 colônias, insatisfeitos já, devido também a esse processo do iluminismo, elas fazem o quê, né? Gera com esse processo de revolução, processo de independência, certo? Nós entendemos que o quê, né? Que essa foi uma ideia criada, uma solução imaginada pela Inglaterra que gerou problema. Dado continuidade, né, nós agora pensando nessa segunda parte, entramos a parte mais introdutória, a parte mais conceitual, falamos agora, né, sobre os seus antecedentes, agora iremos entrar na parte do processo, vamos entrar na parte dentro do movimento, né, dos antecedentes ali, as causas que aconteceram ali, que geraram esse processo de independência dos Estados Unidos. A Inglaterra ela vai lançar uma série de leis, várias e várias leis, ali dentro da sua colônia,
que dentro dessas colônias, né, elas tinham uma liberdade econômica em certa medida, né? Só que essas séries de lei vão restringir os colonos e aí eles vão gerar para esse processo de revolta. Lembrando que a Inglaterra, logo de cara, quando chega ali nas 13 colônias, elas não encontram a riqueza que elas procuravam. Lembrando que era o capitalismo mercantil, né? A busca por metais preciosos, a busca por droga do sertão, a busca por especiarias, a busca ali também pela cristianização, a catequese, né? A expansão da fé cristã. E aí, como não encontram nesse território, eles meio que deixam lá a parte, né? E aí que entra o conceito de colônia de povoamento, onde é que esse território ele tem que ser povoado para não ter invasão. Então, chamamos também a colônia de exploração, mas isso é um papo, uma outra história. Esses conceitos também já estão um pouco ultrapassados. E aí, o que acontece, né? A Inglaterra lança essas séries de leis. E a primeira lei que a Inglaterra ela vai utilizar, que ela vai lançar, pensando em arrecadar imposto para se reconstruir enquanto nação, é chamado de Lei do Açúcar, promulgado em 1764. E o que foi a Lei do Açúcar, né? A Lei do Açúcar, ela propagava, ela propiciava que agora as 13 colônias, elas têm que fazer um comércio, o quê, né? Só com a Inglaterra. Se antes eles tinham um posto ali, né, e podiam comerciar com outras nações, comercializar, agora não. Agora só com a Inglaterra, né? E aí, por que só com a Inglaterra? O que eu gosto de trazer nesse ponto, né? Porque a Inglaterra precisava se reconstruir. Se eles fossem utilizar se dentro daquela questão ali, né, tiver uma liberdade econômica, tiver concorrência, os preços diminuem, né? Todo local que tem muita concorrência, os preços sempre são menores. Agora, se tem um único local, um único a fazer um monopólio, o preço vai lá do alto. E aí a população já está ficando indignada. E aí que no mesmo ano, um ano depois, desculpa, em 1765, é lançado a Lei do Selo. E o que foi a Lei do Selo? Ela foi uma lei utilizada pela Inglaterra. E o que ela dizia, né? Que todo material impresso dentro das 13 colônias, como jornais, o iluminismo ele vai chegar ali nas 13 colônias também através dos periódicos. Se os jornais circulavam pela sociedade. Não se tinha WhatsApp, não se tinha internet, né? Então precisava ter material impresso. E aí nós tínhamos também baralho, cartas que você trocava. Imagina, você mandava uma mensagem, a pessoa lá do outro canto, lá da outra colônia, né, respondia. Então você precisava trocar carta, trocava-se carta diariamente. Ela deveria ter um selo britânico. E aí esse selo da metrópole, ele era pago. Isso vai gerar dentro da população uma indignação, porque elas têm uma liberdade e essa liberdade ela começa a ser subtraída pela colônia, pela metrópole, desculpa. A metrópole começa a tirar a sua liberdade e aí através de vários impostos e aí vai culminar nesse processo de independência. E aí mais pra frente a gente tem, né, como um estopim, como a cereja do bolo, lembrando que como eu disse para vocês, na história nada é por acaso, não acontece uma coisa isolada, são várias coisas que eu vim trazendo para vocês, que em 1773 nós temos a lei do chá. E o que era a lei do chá, né? A Inglaterra, ela permitia, né, que os seus colonos, eles poderiam fazer comercialização, né, com várias nações. Fazer comercialização com a China, com a Indochina, com outros locais, né? Só que agora, para pensar em arrecadar impostos, ela falou que, né, não, você só vai poder comercializar com a Inglaterra. Não pode mais comercializar com outros locais. E aí que nesse momento a população ela fica indignada e nós geramos esse processo de revolta. Fechado já esse processo das leis, eu citei algumas das leis, nós temos o episódio chamado Boston Tea Party. E o que foi Boston Tea Party? O Boston Tea Party foi um momento onde é que essa população ela vai protestar, vai reivindicar a metrópole, né, que está ali em cima das 13 colônias, reivindicar durante esse processo de independência. E o que nós temos? Que
os colonos indignados com essa imposição feita da metrópole, né? E toda vez que nós temos uma sociedade que ela é sempre imposta através de pressão, ela se rebela contra o sistema, né? Até porque estamos falando da maioria sendo implementada através de um reparo, através de uma implementação, e aí ele vai reparar. E aí que os colonos, eles vão se vestir de nativos daquela região, até pensando também o nacionalismo, pensando também, né, que os povos nativos também estavam ali dentro desse processo. E aí que eles vão nos bosques, né, ali no cais, ali nos portos, e quando chega, né, esses chares britânicos, eles entram, invadem o mar, eles invadem os barcos e começam a jogar no mar, né? A gente tem várias imagens sobre esse momento, né, várias pinturas que eles começam a jogar todo esse material britânico jogando fora, dizendo que para a coroa inglesa, né? Olha, nós não aceitamos essa sua imposição, nós estamos reivindicando, é uma forma de um protesto, é uma forma de responder diretamente, né? Indiretamente, desculpa, para a metrópole que não aceita mais esse processo. E é aí que a Inglaterra não vai deixar barato. A Inglaterra vai o quê, né? Já tinha criado uma série de medidas pensando em recuperar a sua economia, agora eles vão lançar em 1774 o que nós conhecemos como leis intoleráveis. E o que são as leis intoleráveis? É uma medida que a Inglaterra utiliza para reprimir aquele movimento, aqueles colonos, né, que não estavam mais aceitando mais essa imposição. E aí que nesse momento é lançado a lei do aquartelamento, sendo ela também o que, né? A Inglaterra vai enviar várias tropas militares, né, inglesas para as 13 colônias, e aí que eles são conhecidos até como os casacas vermelhas. E aí tinha um ponto que eu destaco que é o que, né, que nós chamamos de hospedagem. E esses casacas vermelhas, eles eram obrigados a ser hospedados na casa de um dos colonos. Isso utilizava-se para quê, né? Para eles ficar vigiando, observando mais de perto. Imagina dentro da sua casa, dentro da sua residência, você ser obrigado a ter um britânico dentro da sua casa. Lembrando que tinha aquele sentimento ali de, ó, vocês são vocês, eu sou eu, uma questão de imposição, uma questão de racha. E aí que o que, né? Que eles também vão fechar também a Inglaterra, né? Vão fechar o posto, agora vai comercializar mais com nada. E aí que nesse momento nós tivemos o processo de Revolução dos Estados Unidos. E aí em 1774, no mesmo ano, nós tivemos o primeiro Congresso da Filadélfia, onde é que de forma, claro, né, escondida ao anoitecer, ao calar da noite, os colonos, eles se reúnem para pensar em medidas e saídas desse processo. E aí essas medidas e essas saídas, elas são tomadas, só que não chegam num consenso, até porque ainda não se está se entendendo direito, se tem ideias diversas, eles não pensam em separar logo de cara das 13 colônias, e aí não foi muito para frente. Só que em 1775, um ano depois, nós tivemos o segundo congresso da Filadélfia, aonde agora sim, né, com esses ideais iluministas de forma mais discreta, entendendo mais o processo, que nós tivemos essa busca por separação, onde é que foi decidido dentro do Congresso, vamos se separar da metrópole. Obviamente a metrópole não vai aceitar, a metrópole vai reivindicar e a metrópole vai entrar dentro de um processo de guerra contra os colonos. E aí que 3 figuras centrais se destacam desse processo, que é o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson e o Benjamin Franklin. E eu irei falar um por um. O George Washington, ele era, né, um fazendeiro, ele era uma pessoa de uma elite agrária, né, de certa forma, ali dentro das 13 colônias, até porque tinha suas elites. Lembrando que as colônias eram colônias distintas, eram 13 colônias, então estamos falando de colônias que não são totalmente iguais, homogêneas, elas são heterogêneas, tem diversas diferenças. Isso lá para frente vai gerar o federalismo dos Estados Unidos.
E aí que o quê, né? Ele vai começar a listar um monte de pessoas, porque, né, a colônia não pode ter um exército profissional. E aí ele vai listar um monte de pessoas para o quê, né? Para combater esse exército da Inglaterra, esse exército profissional inglês, né? Só que ele vai conseguir ter vários êxitos, vai ter vários ganhos entre batalhas, e aí é que é nesse momento que a sua figura ela reaparece. Porque você imagina, um fazendeiro, claro, rico, magnata, cheio de privilégios, mas ele conseguiu alistar as pessoas ali, inclusive os escravizados, eles também estavam dentro desse processo, e aí conseguiram vencer um exército profissional. E aí isso vai ganhar muito nome ali dentro das 13 colônias. Nós tínhamos também, né, o segundo nome muito famoso chamado Thomas Jefferson. E o que o Thomas Jefferson ele fez de tão importante, né, dando sequência a essas figuras do processo? Ele que vai redigir, ele que vai escrever a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, de forma escrita e não só de formas faladas ou propagadas. Olha, agora nós somos livres e independentes da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? Só que essa independência eles não aceitaram, mas ele que vai fazer esse documento que é tão importante. E aí que entra a terceira figura, chamado Benjamin Franklin. O que o Benjamin Franklin fez que é tão importante para fechar o que nós conhecemos como independência dos Estados Unidos? Ele que era um parlamentar, ele que era um político ali, ele que estava lá no Congresso inglês, né, no Congresso britânico, ele fazia uma relação, ele que discutiam ali dentro da Inglaterra para o que nesse processo de separação, esse processo de independência. E além disso, ele vai juntar vários recursos, tanto financeiros quanto os recursos de guerra, né? Aonde o que, né? Ele vai conseguir fazer uma ligação com a França e a França vai apoiar, né, militarmente também, mandando tropas lá da França para cá, para conseguir vencer a Inglaterra nesse processo de independência. Lembrando que na Guerra dos 7 Anos, lá atrás, a França tinha perdido para a Inglaterra, como uma forma de um revanchismo, como uma forma também de superar, né, essa guerra e enfraquecendo a Inglaterra, eles conseguem vencer e faz essa aliança, né, aquela famosa frase, né, o inimigo do meu o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Acho que é assim que funciona, né? E aí foi basicamente isso. E aí nós temos, né, em 1783, anos depois, a Inglaterra, né, chamado Tratado de Paris, tivemos vários outros tratados de Paris além das histórias, reconhecendo as 13 colônias como independente. E o que eu gosto sempre de destacar o quê, né? Que a independência dos Estados Unidos ela é importante para nós observarmos o que, né? O raio-x do iluminismo. É quando o iluminismo ele ganha materialidade na história, ele sai do campo teórico e vai para o campo prático, né? E claro, né, que não é só a independência dos Estados Unidos que vai ser influenciado pelo iluminismo, a independência dos Estados Unidos vai influenciar também a Revolução Francesa, mais para frente, influencia também a independência em parte aqui do Brasil, né, em 1822 e vários outros projetos ali dentro da história, né, do globo que nós conhecemos hoje como o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu dividi essa aula em várias partes. Espero que tenham entendido. E essa foi a independência dos Estados Unidos da América. Eu não trouxe para vocês a Guerra de Secessão, o imperialismo dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos era desse tamanho, agora ficou desse tamanho do nada, ali no século XIX, porque eu acredito que isso é uma outra aula, isso é uma outra história. E aí eu quis falar só esse recorte mais específico e no futuro eu trago para vocês os Estados Unidos e o imperialismo no século XIX. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Tchau!